Boa noite. Boa noite. Na volta para casa, a adolescente medalhista Raíssa Leal é festejada em Imperatriz, no Maranhão. A seleção masculina de vôlei perde para os russos e enfrenta agora os Estados Unidos. O futebol brasileiro faz 3-1 na Arábia Saudita com 2 gols de Richarlison. A grande favorita Simone Biles desiste de disputar a final individual geral da ginástica artística. E joga luz na discussão sobre a pressão e a saúde mental dos atletas. Para encaixar o Centrão, o governo oficializa a mudança ministerial e recria a pasta do trabalho. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, já despacha na Casa Civil. O Jornal Nacional começa agora. A seguir, para acomodar o Centrão, o presidente Jair Bolsonaro recria o ministério que ele mesmo tinha eliminado. A Polícia Civil do Ceará indicia o homem flagrado agredindo a ex-mulher. O governo recriou hoje o Ministério do Trabalho, que tinha sido extinto no início do mandato de Jair Bolsonaro como presidente. O novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas, já trabalha no Planalto. Em entrevista hoje à Rádio Mundial da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro disse que o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, vai melhorar o relacionamento com o Congresso, porque tem experiência na articulação política. Nas palavras do presidente, faltava essa experiência a Luiz Eduardo Ramos, que é um general do Exército. Ciro Nogueira é um político veterano. Foi deputado federal por 4 mandatos seguidos e é senador desde 2011. O parlamentar do Piauí é presidente do Progressistas, um dos principais partidos do chamado Centrão, um bloco informal de partidos com cerca de 200 deputados que apoiam o governo. Para trazer Ciro Nogueira para o núcleo do governo, o presidente Bolsonaro fez uma reforma ministerial. O Diário Oficial publicou as nomeações hoje. O antigo ocupante da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, foi deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Onyx Lorenzoni, que deixou o cargo para assumir o comando do Ministério do Trabalho e Previdência, que acaba de ser recriado. A medida provisória recriando o Ministério do Trabalho já foi publicada. Em 2 anos e meio, o presidente Jair Bolsonaro fez 29 mudanças no primeiro escalão. Onyx Lorenzoni, que se elegeu deputado federal pelo Democratas, por exemplo, começou o governo no comando da Casa Civil e lá permaneceu por 1 ano e 1 mês. Depois, o presidente Bolsonaro deslocou Onyx para o Ministério da Cidadania, em que ficou pouco mais de 10 meses. No último dia do ano passado, Onyx mudou de novo para a Secretaria-Geral da Presidência. Agora vai para a pasta do Trabalho, que Bolsonaro extinguiu no começo do mandato, deixando as atribuições com o Ministério da Economia. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro prometeu que governaria com, no máximo, 15 ministérios. O governo começou com 22 pastas e agora subiu para 23. A vinda de um político do Centrão para o coração do governo marca uma mudança de estratégia do presidente Bolsonaro para tentar melhorar a articulação política com o Congresso. Ciro Nogueira tomou posse e já está trabalhando. Hoje assinou a sanção de uma lei que incluiu no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. O novo ministro esteve no Congresso para acompanhar a posse da mãe, Eliane Nogueira, que era suplente dele e agora é senadora pelo estado do Piauí. Neste 28 de julho, o governo Bolsonaro publicou na internet uma suposta homenagem ao Dia do Agricultor, mas usou para isso a foto de um homem armado. A postagem da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República apresenta um homem carregando uma arma e a seguinte legenda: hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Num banco de imagens da internet, essa foto é descrita como silhueta de caçador carregando espingarda no ombro e observando. O direito de uso dessa imagem pode custar até R$3.000. A SECOM apagou a publicação horas depois. O Palácio do Planalto não respondeu se pagou pelo uso dessa imagem.
Agora à noite, a Secretaria Especial de Comunicação Social afirmou que a imagem que deu margem a interpretações fora do contexto era uma referência à segurança no campo e que o governo continuará adotando medidas que proporcionem mais tranquilidade e segurança em respeito ao agricultor e à sua família. O Ministério da Agricultura não quis se manifestar. A Confederação Nacional da Agricultura não deu retorno ao nosso contato. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura afirmou que a imagem de uma pessoa no campo segurando uma espingarda foi totalmente desrespeitosa. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra afirmou que, ao escolher a imagem de um jagunço para homenagear o Dia do Agricultor, o governo Bolsonaro é coerente com sua concepção de mundo, de culto à violência e promoção da morte. Por causa da queda violenta de temperatura prevista para esses dias, uma estação de metrô de São Paulo foi transformada em abrigo para acolher pessoas em situação de rua. Até sábado, esse local vai receber até 400 pessoas entre 8 da noite e 8 da manhã. Centros esportivos também vão servir de abrigo. De ontem para hoje, a temperatura em São Paulo caiu 18 graus. Vamos conversar com a Anne Lotterman, ela tem mais detalhes sobre o tempo. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Ontem, São Paulo teve a tarde mais quente do inverno, com 27,8 graus. E hoje, esses 9,6 graus aqui foram registrados às 3 da tarde. Foi a tarde mais fria dos últimos 8 anos. Amanhã, mínima de 5 graus e máxima só de 13. E na sexta-feira, a capital paulista pode ter a manhã mais gelada dos últimos 27 anos, com apenas 3 graus. Hoje, pelo menos 80 cidades do sul amanheceram com temperatura abaixo de zero. Teve geada, Cincelo, Inupema, Santa Catarina e teve neve misturada com chuva congelada em várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Amanhã pode gear até o sul de Minas e numa grande área de Mato Grosso do Sul e nessa área da região gaúcha e também da Serra Gaúcha e de Santa Catarina pode nevar nessa madrugada. A frente fria está avançando, já passou pela região sul, sudeste, centro-oeste e amanhã chega até o sul da Bahia, atravessa o país até o Amazonas. No mapa de temperaturas dá para ver bem onde o ar polar já chegou. Em Curitiba, a mínima amanhã é de -1 grau. Porto Alegre 3, Campo Grande só 4, Rio de Janeiro mínima de 11, Rio Branco já refresca também. E em Macapá, Manaus e Boa Vista, a mínima é de 24 graus. Até o meio da tarde não esquenta nas capitais do sul. No Rio, a máxima não passa dos 18, 22 graus. Em Vitória, Campo Grande, só 16. Calor só nas capitais onde a frente fria não chega. Em Belém, com 33, Teresina, 34 e Natal, 30 graus de máxima. Agora, Anne, explica pra gente por que essa frente fria está tão intensa. Explico, Renata. Olha, ao longo do inverno, as frentes frias elas vão quebrando o padrão de calor e vão resfriando a atmosfera. Isso é possível por causa das correntes de vento que estão presentes em torno de todo o planeta. São essas ondas de vento que carregam chuva, tempo seco, calor e o frio também. Essas que saem lá do Polo Sul subiram com força, trazendo o ar frio que agora chega em grande parte do Brasil. Amanhã ainda chove no Rio de Janeiro até o sul da Bahia e também de Pernambuco, passando pelo Ceará, Maranhão até o Acre. E o mar está bom só para o Ítalo Ferreira, hein? Até sábado as ondas podem chegar aos 4 metros em todo o litoral sul, sudeste até o sul da Bahia. Renata, Bonner. Obrigada, Anne. A Polícia Civil do Ceará indiciou Iverson de Souza Araújo pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça cometidos contra a ex-mulher dele, Pamela Holanda. No dia 11 de julho, Pamela divulgou vídeos em redes sociais das agressões cometidas por Iverson no fim do ano passado. Ele está preso desde o dia 14 de julho e responde ainda a outro inquérito sobre as agressões. A defesa afirmou que não há justificativa para a manutenção da prisão preventiva e que Iverson permanece à disposição da Justiça. A seguir, os números da pandemia e da vacinação no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que o governo vai fazer um estudo em parceria com a Universidade de Oxford sobre a necessidade de se aplicar uma terceira dose da vacina Coronavac.
Essa avaliação deve começar dentro de 2 semanas. Vão participar 1.200 voluntários de São Paulo e de Salvador que receberam o imunizante há pelo menos 6 meses. Eles vão ser divididos em grupos que receberão a Coronavac, ou a AstraZeneca, ou a Pfizer, ou a Janssen. O resultado vai orientar o Plano Nacional de Imunização. O Alan Severiano traz agora os números reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alan. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, 876.503 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil e 789.378 receberam a segunda dose ou a vacina em dose única. No dia foram 1.665.881 vacinados. Até agora, 98.202.468 pessoas receberam a primeira dose no país, ou 46,38% da população. E 39.493.648 pessoas estão completamente imunizadas, com as 2 doses ou a dose única, o que dá 18,65% da população. No mapa, os estados que aparecem em verde mais escuro são os mais adiantados nessa imunização completa. Você vê aqui os 5 primeiros, que são pela ordem Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora as informações sobre casos e mortes. O Brasil registrou de ontem para hoje 1.366 mortes por Covid. No total, 553.272 pessoas perderam a vida para a doença no país. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 48.556 novos casos, totalizando aí 19.797.516. As médias, elas seguem dentro da estabilidade, mas com sinais diferentes. O Brasil tem média hoje de 46.147 novos casos por dia, 8% a mais do que há 14 dias. Já a média de mortes continua caindo. São, em média, 1.083 mortes por dia, redução de 13% na comparação com 2 semanas atrás. Apesar da queda na média de mortes este mês, nos 28 dias de julho, o Brasil registrou mais mortes do que em julho de 2020, que foi o pior mês da pandemia no ano passado. Foram 32.912 óbitos em julho de 2020 e neste mês já são mais de 35 mil. Mais um motivo aí para manter os cuidados, e as medidas de prevenção. No mapa, o panorama nos estados. 3 aparecem com alta na média de mortes. Em estabilidade são 11 estados e o Distrito Federal. E com queda na média de mortes, temos 12 estados. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado, Alan. O Supremo Tribunal Federal reagiu hoje de maneira inédita a uma declaração inverídica que o presidente Jair Bolsonaro costuma repetir ao falar sobre a pandemia. Numa entrevista à Rádio Mundial da Bahia, Bolsonaro voltou a dizer que o Supremo deu muito mais poderes para governadores e prefeitos do que para ele. O STF rebateu Bolsonaro com um vídeo nas redes sociais e modificou uma frase do ministro da propaganda do regime nazista de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Goebbels afirmou que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. Depois de Império tem futebol, Olimpíadas e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.